Bom dia, amados. Quero saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma manhã onde estamos meditando nos Salmos. Hoje vamos falar do Salmo 48, a cidade de Deus, a cidade do grande rei. Esse salmo é mais um salmo dos descendentes de Corá. Quando nós olhamos para o Salmo 48, podemos ver que o Salmo 48 é companheiro dos Salmos 46 e 47, onde vimos que eles proclamam a vitória de Deus sobre os seus inimigos. O que está por trás do Salmo de hoje, o Salmo 48, é a importância que ele nos passa. Ele nos conta ou canta os louvores de Sião, a cidade do nosso Deus, a cidade do grande rei. E a história que está por trás desse Salmo 48 é a vitória de Deus sobre os seus inimigos. Quem são os inimigos? O rei Senaqueribe da Síria e o seu exército invencível, marchando contra Judá e especificamente Jerusalém. Esta é a história por trás do Salmo 48. Enquanto o Salmo 48 é sobre a visão judaica de Sião como cidade, como morada de Deus, invencível diante das nações inimigas, como cristãos, à luz do Novo Testamento, nós devemos ver ou devemos pegar o Salmo 48 e aplicá-lo à igreja. Quando nós crentes olhamos para o Salmo 48, nós contemplamos a cidade que há de vir. Não é a cidade geográfica de Israel, mas a nova Jerusalém restaurada. Comentando o Salmo 48, eu desejo dividi-lo em 3 partes. A primeira parte, o grande rei exalta a majestade do grande rei, verso 1 a 3. A cidade do grande rei espera a misericórdia do grande rei. A cidade do grande rei, a terceira parte, espalha a mensagem do grande rei, verso de 12 a 14. Vamos então comentar cada uma dessas partes. A primeira parte, a cidade do grande rei exalta a majestade do grande rei, verso de 1 a 3. A cidade de Sião é o que é. A igreja é o que é, porque o grande rei habita nela. Se nós somos alguma coisa é porque Deus habita entre nós. O que torna a cidade majestosa é a presença do grande rei. Sem o rei, a cidade não tem valor nenhum. Assim como sem Jesus, a igreja não tem valor nenhum. Por isso o texto diz, verso de 1 a 3, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Quando nós olhamos a glória do monte Sião aqui dita, era o templo de Jerusalém. A cidade do grande rei é o lugar onde mora o Senhor. O Senhor Jesus fez alusão a isso em Mateus 5,35. O verso 2, quando diz nos lados do norte, é uma designação do lugar onde Deus morava. O que o Salmo está dizendo é que o monte é onde Deus mora com seu trono ao norte. E onde é o trono de Deus hoje? O trono de Deus hoje é o coração do seu povo. É por isso que nós crentes no Senhor Jesus Cristo não louvamos montes, templos, cidades santas, cidades sagradas. A casa de Deus somos nós hoje, como diz Hebreus 3, 5 a 6. Tudo isso por causa de Cristo. Feitas essas considerações, o que a igreja deve exaltar sobre a majestade do grande rei? Assim como o versículo 1 diz,
devemos exaltar a grandeza do grande rei. Grande é o Senhor. Devemos exaltar a santidade de Deus, seu santo monte alto e magnífico, sentado no seu trono. Devemos exaltar, como diz também o versículo 2, a alegria de ser povo de Deus, a alegria de toda a terra. Um dia veremos o grande rei e nos alegraremos. A igreja exalta também no versículo 2 a soberania de Deus, porque Ele está em lugar alto e magnífico. Ele está sentado no trono, Ele é rei, é soberano sobre tudo e sobre todos. E o versículo 3 também exalta a proteção de Deus. O próprio Deus está em suas torres e se revela como seu protetor. É Deus quem cuida de nós. É Deus quem nos protege. O salmista expressa que grande é o Senhor e não o exército de Senaqueribe. Deus é santo porque Ele escolheu aquele lugar para habitação e ninguém toca, é dele. O soberano não é Senaqueribe, é o grande rei. E mesmo na angústia de uma ameaça, o povo de Deus se alegra, porque tem o grande rei te protegendo. Eu sou filho do grande rei, por isso eu me alegro. O salmista fala da proteção de Deus, porque a proteção de Deus era tudo que Israel dependia. Amados, devemos nos lembrar que em todas as circunstâncias que passamos, tem um único fim: ensinarmos coisas de Deus que em outras circunstâncias jamais aprenderíamos. A segunda verdade desse salmo é a cidade do grande rei espera pela misericórdia do grande rei. Verso de 4 a 11. A cidade do grande rei, quem preserva ela é o próprio rei. Mesmo diante das ameaças de Senaqueribe, o povo deveria se lembrar que é Deus quem preserva essa nação. É importante Israel se lembrar o que Jeremias se lembrou. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. É Deus quem guarda o seu povo dos adversários. É Deus quem guarda a igreja contra as ações dos inimigos. Verso 4 a 7 diz: por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo, quem? O anjo do Senhor. E se espantaram, tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Com vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Os reis se reuniram contra o povo de Deus e se espantaram e fugiram quando o viram. Conta a história que os navios de Tarsis, quando vinham contra Israel, Deus os destruíram nos mares com ventos poderosos. Ezequiel 27 a 26. Amados, a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades que se unem contra nós. E a nossa proteção, a nossa segurança está no Senhor. Israel está lembrando que é Deus, com a sua misericórdia, quem os protege. Esses versículos têm uma ligação com o Salmo 2, que fala de uma rebelião contra o Messias. Uma rebelião que foi esmagada pelo próprio Deus, como diz o versículo 7. Com vento oriental, destruíste as naus de Tarsis. Verso 8. Como temos ouvido dizer, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Essa segurança para sempre ainda não aconteceu. Deus preservando a cidade com firmeza ainda não aconteceu, mas há de acontecer. Não é essa Jerusalém onde se briga, põe ou não põe embaixada, não é essa, mas é a Sião que vai descer do céu, a nova Jerusalém que descerá do céu. Apocalipse 21, verso 1 a 2.
essa que é para sempre. Portanto, esse salmo tem um sentido messiânico. Tem a ver com o retorno do grande rei, com a volta do Senhor Jesus. Com a volta de Jesus, a terra se alegrará. A nova Jerusalém que o Senhor Jesus ainda há de preparar para nós. Essa é a ideia. Deus é pelo seu povo, pela sua cidade santa, pela igreja. Amados, nenhuma rebelião contra Deus haverá de permanecer. A mensagem é: não se levante contra o que Deus está fazendo. É loucura. Verso 9 a 11 nos diz: pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos, dos teus decretos, da tua palavra, da tua lei. Deus mesmo preserva o seu povo por causa da sua misericórdia. Observe uma coisa importante nos versos de 9 a 11. O que se faz no culto a Deus? Medita-se no caráter de Deus, nas misericórdias de Deus, nos atributos de Deus, nos grandes feitos de Deus em nossas vidas. O que faz o povo de Deus louvar é o conhecimento de Deus, o conhecimento da glória de Deus, o conhecimento do grande Rei, o Senhor Jesus Cristo. Quando perde-se esse conhecimento, perde-se a verdadeira adoração. Se torna uma adoração fútil, se torna uma adoração artificial, sem sentido. A cidade do grande rei espera pela misericórdia do grande rei. Nós, a igreja, esperamos pelas misericórdias do Senhor. E essa misericórdia de Deus será derramada em nossas vidas, quando no último suspiro de vida nós cruzarmos desta vida para aquela que o Senhor tem nos preparado. Partir é estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Espere por isso, crente. Se deleite nisso, igreja. Tudo o que esperamos de Cristo só receberemos definitivamente quando partirmos dessa vida. Devemos esperar pelas misericórdias de Deus, pelo que Deus está preparando para mim e para você no céu. A segunda verdade desse salmo nos diz: a cidade do grande rei espalha a mensagem do grande rei. Verso de 12 a 14. A cidade do grande rei, ou a igreja, que exalta a majestade de Deus, que espera pela misericórdia do grande rei, ela vai espalhar a mensagem. A igreja não vai criar um departamento evangelístico, ela será evangelismo por onde ela passar. O evangelizar é fruto do coração cheio do conhecimento da majestade de Deus, da misericórdia de Deus. Aonde você vai falar do evangelho de Deus. Olha o que dizem os versículos 12 a 14. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhes as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras, que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Qual o objetivo de correr a cidade? De contar quantas torres são, de observar os muros fortes, de caminhar por todas as fortificações, para o povo descrever todas essas coisas para as gerações futuras. Você só vai espalhar a mensagem se o seu coração estiver cheio do que você viu de Deus, das bênçãos de Deus que você contou em sua vida, do entendimento que você tem do cuidado de Deus, do seu caminhar com Deus. Se você não tem andado com Deus, você não terá o que dizer. Se você quer ter condições de falar do seu Deus, conheça Deus. Invista tempo lendo, estudando, meditando e aplicando a palavra de Deus em sua vida. Porque este é o nosso Deus para sempre.
O versículo 14 diz: nem Senaqueribe, nem enfermidades, nem as circunstâncias mais difíceis vão nos impedir ou nos separar do amor de Deus. Ele é o nosso Deus para sempre. Ele vai nos guiar até o dia da nossa morte. Creia nisso, amados. O Salmo 48 aponta para o triunfo final de Cristo. Não é a restauração geográfica e geopolítica de Israel, de Jerusalém, na Palestina, mas para Sião celestial, a Jerusalém do céu. Para você vivenciar essa verdade em sua vida, você precisa crer no Senhor Jesus Cristo, pois Ele é a porta, é a entrada para essa cidade celestial. Que Deus nos abençoe e que mais essas verdades desse salmo possa nos dar força para enfrentarmos as adversidades e as oposições que nós vamos enfrentar no nosso dia a dia, confiados que quem nos protege é o Senhor. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Vamos orar. Maravilhoso Deus, obrigado por mais esta verdade desse salmo que nós meditamos nessa manhã. Nos ajude a vivenciar essas verdades em nossas vidas. A nossa esperança é um dia habitarmos eternamente com o Senhor, no novo céu e na nova terra. Louvado seja o seu nome. Ajude o seu povo a viver essas verdades e a confiar nessas verdades. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.